Salve, salve galera, salve amigos do canal Legado da Fiel, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar mais um pouquinho sobre um personagem, o nosso zagueiro Relâmpago. Relâmpago pelo tempo que ficou no Corinthians, Relâmpago pela passagem que teve por esse plano espiritual, pela vida dele. Hoje eu quero falar de Daniel Ángel González Puga, exatamente o Daniel González, que nasceu no dia 22 de dezembro de 1953 na cidade de Montevidéu e faleceu no dia 1º de fevereiro de 1985 na cidade do Rio de Janeiro. Daniel González começou como meia esquerda lá no Nacional, lá no Uruguai. Foi ali que ele começou a jogar a sua trajetória como jogador de futebol. E quando veio para cá, já na Portuguesa, em 1978, já era um quarto zagueiro. Jogador de muita raça, muito voluntarioso, jogador de muito brio. E o Corinthians ele já vinha, sempre teve essa característica de ter jogadores mais ou menos com esse perfil de garra, de raça, de determinação. E aquele perfil daquele zagueiro que o Corinthians enxergava na Portuguesa como uma solução para algum dos seus problemas, já que no período de 80 e 81 teve muita dificuldade com a zaga, que ia trazer então esse jogador para preencher o seu elenco. E assim foi feito depois de uma negociação demorada, não é fácil negociar com a Portuguesa. Enfim, ele chega em 1982 para jogar no Corinthians, naquele fantástico surgimento da democracia corintiana, em que ele, apesar de não aparecer como os ombros de Sócrates, Casagrande, Vladimir, que eram os três pilares mais fortes daquela democracia, mas também era um cara muito importante na democracia, porque dentro do campo ele cobrava exatamente aquilo que os torcedores lá atrás desconfiavam, que os próprios diretores na época desconfiavam, aqueles caras que não gostavam muito da democracia, qual seria o comportamento dentro do campo. E isso Daniel González fazia questão de trazer, de ter com ele, de mostrar a sua personalidade, a sua fibra. Muitos desses grandes jogos realmente com times aí muito fortes naquele momento, o próprio Palmeiras, o próprio São Paulo, o próprio Santos, times que se ajeitavam, e a democracia era um plano completamente diferente do cenário brasileiro naquele momento. Até porque vivíamos uma ditadura, e apesar de toda a sua questão discreta, como o próprio Birubiru, o próprio Zenon, que eram jogadores mais contidos, eram mais tranquilos, ele tinha sim uma forte posição, uma palavra de peso mesmo em relação ao time, por causa que dentro do campo sim, apesar da democracia, apesar daquela condição mais livre e liberal, das ideias transformadoras, das próprias regras serem julgadas e analisadas e votadas pelos jogadores, ele não fazia nenhuma questão disso, mas ele fazia questão, principalmente dentro do campo, que o time tivesse um comportamento aguerrido. E foi assim que ele fez a sua trajetória no Corinthians. Com muito pouco tempo, conseguiu a taça cidade de Porto Alegre em 1983, foi campeão paulista em 82, uma bela campanha, naquela época formando a zaga ali com o Mauro, na esquerda jogava o Vladimir e na direita já estava o Alfinete, no gol solito, depois mudou o ano seguinte, chegaria outros jogadores, o Leão vinha para o gol, o próprio zagueiro Juninho, que veio da Ponte Preta, chegava, e aí ele perdia não, acho que ele pensou muito bem, vou buscar outros ares, recebeu uma boa proposta do Vasco da Gama, e ele sai praticamente no meio do ano ali de 1983, mas como ele jogou algumas partidas, ele é considerado sim bicampeão paulista pelo Corinthians no ano de 1983. Então, pelo menos ele deixou marcado ali, que apesar de toda a parte técnica que esse time mostrou, com jogadores técnicos como Eduardo, como Sócrates, como Zenon, o próprio Birubiru, que fazia um trabalho tático maravilhoso, ele juntamente com o Mauro, o Mauro também um zagueiro que se impunha pela força física, era um jogador de raça também, então ficou uma defesa ali na época com o Vladimir, com o próprio Alfinete, uma defesa muito forte, comandada por ele naquele momento. O Campeonato Paulista de 82 foi uma campanha assim que eu chamo de fantástica. O Corinthians fez grandes jogos muito importantes. E era justamente em 82 que a democracia se fazia mais forte, mais expandida, mais jogada dos muros do Parque São Jorge para fora. E isso dava ao time, além
dessa visibilidade técnica que ele tinha, também existia cobrança em contrapartida. Tinha jogadores no elenco que, apesar de todo esse, né, pensamento democrático, todo esse comportamento democrático, nunca esqueciam da parte interna, a parte do campo, a parte que vai ganhar jogos. Então o Daniel Gonzalez para mim foi muito decisivo em relação a tudo isso aí. Bom, Daniel Gonzalez então com 32 anos, né, já completos, ia completar 33 anos, e infelizmente depois de uma festa no Rio de Janeiro, na casa do ex-centroavante Cláudio Adão, que também jogou no Corinthians depois, um grande centroavante surgido lá na época do Santos, um grande jogador de futebol também, fez muita história no Rio de Janeiro, grande centroavante, grande goleador. Ele foi numa festa na casa do Cláudio Adão, depois voltando para casa, ele acabou tendo um acidente terrível mesmo com o teu carro, e acabou falecendo no local. Então falecia naquele dia, 1º de fevereiro de 1985, Daniel Ángel González Puga, ou simplesmente Daniel González, uruguaio raçudo, uruguaio que começava como meia esquerda, mas que como quarto zagueiro se consagrou no futebol, tanto do Uruguai como no futebol brasileiro. A mesma história muito parecida, né, com o que foi Dario Pereira também no São Paulo, que chegava para ser o meia esquerda do São Paulo, mas depois, com o tempo, né, depois de muitas lesões, muitos problemas, acabou se firmando como um dos grandes zagueiros da história do São Paulo, juntamente com o Oscar, fazendo dupla, uma dupla realmente muito boa. E essa dupla, né, essa dupla de Oscar e de Dario, que enfrentaria o Corinthians em 2 oportunidades em finais de Campeonato Paulista, em 82, quando o Daniel Gonzalez participa, né, diretamente, aquela vitória final por 3-1, e que o Birubiru faz 2 gols, um tá no meio das pernas do Valdir Pérez ali, e um outro gol do Casagrande naquela final fantástica ali, com realmente uma superioridade técnica muito grande, mas sem nunca esquecer, como eu disse lá atrás, da raça uruguaia, da fibra uruguaia. Por isso que a gente fala, né, que o Daniel Gonzalez foi um zagueiro relâmpago. Ele veio, ele mostrou todo o seu poderio, ele mostrou toda a sua liderança, ele foi muito importante nos momentos cruciais de decisão, tanto dentro como fora do campo, personalidade forte. Isso fez dele um dos líderes discretos, mudos, calados, mas que dentro do campo tinha uma energia muito grande, e levou o Corinthians assim ao Campeonato Paulista de 82, e ele inicia a própria campanha de 1983, depois ele sai para a entrada do Juninho, que seria o novo parceiro do Mauro, e o Leão vinha para o lugar do Solito, time mais ou menos muito parecido com o do ano passado, conquista o bicampeonato em cima daquele time fortíssimo do São Paulo, com Valdir Pérez, com Getúlio, com Oscar, com Dario Pereira, lateral esquerdo o Marinho Chagas, né? Lembro? O grande bruxa, né? Meio de campo com o Heriberto, Palmir, na frente jogando com o Serginho Chulapa. Era um timaço. O time do São Paulo é um time muito forte. Renato também nesse time. E o Corinthians consegue superar esse adversário, ganhando 2 títulos assim, o Daniel Gonzalez participando também dessas campanhas. Então era isso, gente. Era fazer uma homenagem a esse grande jogador importante. Como eu disse, carreira curta, vida curta, mas que deixou marcado na sua história a sua personalidade, o seu brio, a sua raça, a raça uruguaia, que deu muitas alegrias para a torcida do Corinthians. O Corinthians tentou copiar o mesmo modelo mais tarde, depois em 85, quando traz Hugo de León, o grande capitão, que também veio do Nacional, que foi campeão pelo Grêmio da Libertadores da América, mas não fez o mesmo sucesso e também não teve o mesmo significado e a mesma força mental, espiritual e intelectual que tinha o Daniel Ángel González Puga. É isso aí, gente. Era uma homenagem a esse grande jogador. Se você não conhece o canal Legado da Fiel, poxa, dê essa força agora. Clique lá em inscrever-se, fique inscrito no canal. Você sempre ouvirá a história de jogadores e fatos marcantes da torcida, conquistas maravilhosas, a movimentação da torcida, tudo que se refere ao Corinthians está nesse canal. Espero que você goste do canal, compartilhe com seus amigos, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus e, como eu sempre digo, no final dos nossos episódios, eternamente vai Corinthians. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Valeu, galera. Abraço.